Olá pessoal, sou o professor Célio Tibes e mais uma vez estamos juntos. Nesta web aula vamos estudar um pouco sobre a história das constituições. Então, o tema é Histórico das Constituições Brasileiras. Farei uma análise do contexto de produção de cada uma delas e vou citar as principais características, para que você fique ligado nesse nosso estudo de direito constitucional. Vamos agora para a próxima Constituição, a Constituição de 1937. O contexto dessa Constituição é um contexto de golpe de Estado. Como o mandato de Vargas terminaria em 38, para permanecer no poder, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e se torna ditador. Usou como justificativa a necessidade de poderes extraordinários para proteger a sociedade brasileira da ameaça comunista, o perigo vermelho, como era chamado. Essa foi a grande desculpa. E foi exemplificada essa situação pelo falso plano comunista inventado por seguidores de Getúlio. O regime implantado, de clara inspiração fascista, ficou conhecido na história como Estado Novo. As características da Constituição desse período são: nome do país, Estados Unidos do Brasil. A gente tinha uma mania de copiar e permanecia ainda Estados Unidos do Brasil. A carta foi outorgada, parecida com a primeira lá de Dom Pedro, foi imposta. A inspiração era externa pelo fascismo, regime ditatorial, perseguição a opositores, intervenção do Estado na economia. Abolidos os partidos políticos e a liberdade de imprensa, tudo isso tornou o Estado um pouco mais problemático. Tínhamos um mandato presidencial prorrogado até a realização de um plebiscito que nunca foi realizado. O modelo externo era o modelo das ditaduras fascistas, a exemplo do que aconteceu na Itália, Polônia e Alemanha. Observação: era apelidada de Revolução Polaca, por conta dessas inspirações externas. Temos ainda a Constituição de 1946. O contexto dessa Constituição de 46 foi do processo de redemocratização. Foi posterior à queda de Vargas. Fazia-se necessária uma nova ordem constitucional. Daí, o Congresso Nacional, recém-eleito, assume tarefas constituintes. As características da Constituição desse período são: o nome, ainda Estados Unidos do Brasil. A carta promulgada foi feita legalmente. O mandato presidencial é de 5 anos, o chamado quinquênio. E temos uma ampla autonomia político-administrativa para estados e municípios. Na sequência, ainda outra característica era a defesa da propriedade privada e do latifúndio. Assegurava-se o direito de greve e de livre associação sindical. Garantia também da liberdade de opinião e de expressão, pelo menos no papel. Contraditória na medida em que conciliava resquícios do autoritarismo anterior, aquele da intervenção do Estado, nas relações, por exemplo, patrão-empregado, com medidas liberais, ou seja, favorecimento ao empresariado. Uma observação para fechar o entendimento dessa Constituição, que através da emenda de 1961 foi implantado o parlamentarismo no Brasil, com uma situação para a crise sucessória após a renúncia de Jânio Quadros. Em 1962, através desse plebiscito, os brasileiros optaram pela volta do presidencialismo. E no futuro, nós tivemos na década de 90 ainda uma nova consulta se deveria permanecer no presidencialismo ou se poderia se adotar o parlamentarismo mais uma vez. E como sabemos, permanecemos com o presidencialismo que foi mantido. Temos ainda a 6ª Constituição, que é a Constituição de 1967. O contexto dessa Constituição era de troca de governo. Essa Constituição lá de 34, que teve essa troca, foi produzida essa nova Constituição na passagem do governo Castelo Branco para o Costa e Silva, contexto no qual predominavam o autoritarismo e o arbítrio político. Foi um documento autoritário e a Constituição de 67 foi largamente emendada, consertada até 1969. Foi absorvendo instrumentos ditatoriais, como os famosos e temíveis e terríveis AIs, os atos institucionais. E nesse caso específico, o ato institucional número 5, pior de todos, em 1968. As características dessa Constituição: nome do país mudou. Não é mais Estados Unidos, é República Federativa do Brasil, o que permanece até hoje. E o documento promulgado foi aprovado num Congresso Nacional, mutilado pelas cassações. Confirmava os atos institucionais, os AIs, e os atos complementares do governo militar.
uma observação, hein? O reflexo da conjuntura de Guerra Fria, na qual sobressaiu a teoria da segurança nacional, tudo se dizia, é por conta da segurança nacional. Se justificavam as atitudes em nome da dita segurança nacional, que era combater os inimigos internos, rotulados de subversivos, opositores de esquerda. Este é o resumo da história das constituições brasileiras. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante. Aprofunde agora, estudando mais, procurando, se informando através dos seus estudos individuais. Um grande abraço e felicidades para você.